Vocês colocaram na camiseta um slogan de vocês: sono de qualidade, mente sã, mundo feliz. Esse mundo feliz, o que que significa? Que se todo mundo tiver qualidade de sono, o mundo vai ter menos guerra, menos agressão e tudo mais? É basicamente isso? Menos irritabilidade. Eu tinha feito uma pergunta aqui para as nossas jovens, a Tatiana e a Isabela, sobre qualidade de sono, mente sã e mundo feliz. Qual a relação o sono de qualidade, mente sã e mundo feliz? Vocês poderiam explicar para mim ou não? Olha, o mente sã, acredito, porque assim, tem muitos distúrbios do sono que, se não identificado e não tratado, vão levar a outras doenças. A gente pode citar o Alzheimer, que hoje a gente já sabe que tem relação com o fato de dormir. A gente pode citar o Parkinson, a gente pode citar várias outras doenças que tem relação. E o mundo feliz, acredito que é por conta de quando a gente não dorme bem, não fica bem, a irritabilidade, o nervosismo, a gente estava aqui comentando, né, o fator de tomar decisão correta, a melhor decisão, fica muito difícil. Então, A história da mente sã serve até de um alerta aí. Já saíram alguns estudos que mostram que a importância do sono que eu estava falando, que limpa o nosso cérebro durante a noite, ele elimina algumas proteínas. E essas proteínas, quando não eliminadas, elas começam a degenerar os nossos neurônios. Então, saiu alguns estudos que os primeiros estágios da doença de Alzheimer, por exemplo, tem a mesma alteração no cérebro da pessoa que também não dorme bem, que tem insônia. Então, isso leva a uma relação que pode ser que ao longo, ainda tudo muito em estudos, né? Mas que ao longo dos anos pode ser que essa pessoa que tenha insônia possa desenvolver um Alzheimer, um Parkinson aí por conta dessa não limpeza do cérebro que acontece durante a noite. Desse não descansar direito não descansar. aí. Não é que o cérebro da gente também pare quando a gente está dormindo, Não, né? ao contrário, às vezes ele trabalha até mais do que quando a gente está acordado, viu? Não é Sim, exatamente também. isso, né? Entendendo. Então, na verdade, dormir não é uma perda de tempo. Não, isso é muito cultural. A gente que é nos passado que quanto menos você dormir, melhor, mais você vai estar produzindo, mais você vai estar aprendendo, estudando e criando. E o que a gente vê que não é verdade, né? Que as pessoas que não dormem bem têm dificuldade em aprendizado, têm dificuldade em produzir o que ela teria que produzir. Já tem muitos projetos em empresas para fazer os funcionários dormirem melhor para conseguir produzir mais para a empresa durante isso o é muito dia. bacana, né, Saulo? certeza. Posso fazer uma pergunta? Posso fazer? A pergunta é o seguinte: a gente não pode negar que o mundo está em guerra, né? O mundo hoje está em guerra, tem partes no mundo, uma guerra fria em alguns lugares, uma guerra psicológica em outros, uma guerra política em outros, mas também nós temos a guerra brutal, aquela guerra que mata mesmo, com bomba, com tiro, com assassinato, com violência, enfim, com morte, né? Com pessoas realmente sangrando nas ruas e tudo mais. As pessoas que estão na guerra, normalmente vai ter privação de sono. Vai ter. Com relação à questão da guerra, é nítido, esses jovens de 18, 17, 20 anos, que para mim são meninos, tem idade para ser meu neto, não é só filho, não tem idade para ser meu neto. Como é que esse pessoal lida com esse negócio do sono, meu Deus do céu? Existe algum tratamento, existe alguma preocupação nesses momentos, ou sinto muito, vai que vai, e seja o que Deus quiser? Qual é a opinião de vocês? Eu desconheço, né, em relação a guerras, mas a gente conhece técnicas de dormir um pouco para quem não pode dormir. Por exemplo, velejadores que viajam sozinhos e precisam estar o tempo inteiro atentos para conduzir o barco. A técnica é dormir sempre 20 minutos a cada... fazer como se fosse uma escala, né, de dormir, nunca passando dos 40 minutos. Isso tem um porquê, porque quando você passa de 40 minutos, você atinge uma fase de sono que, se você acorda nela, você não acorda bem, você acorda muito cansado, não sei se já aconteceu com vocês. Às vezes vai tirar um cochilo à tarde e acorda pior, com dor de cabeça, acorda mal. Por quê? É verdade. Porque você passou para aquela fase de sono profundo que não poderia ter passado em tão pouco tempo. Aí você tem necessidade de continuar nela. Então eu sei que existem essa forma, né, de dormir quando não se pode dormir. É até um conselho que a gente dá para quem está viajando. Acidente de carro, né, é uma coisa assim muito importante. Dormir no volante causa acidentes gravíssimos.
Então, se você está dirigindo e começa a bater aquele sono, aquela pressão de sono, não adianta tentar ficar acordado, o sono vai te vencer em algum minuto e isso pode ser muito perigoso e levar até a morte. Então, a gente fala, dorme por 20 minutos, 30 no máximo e volta a dirigir. E eu acredito que em exércitos, não conheço, né, técnicas de guerra e tudo mais, mas eles devem ter alguma escala desse tipo de dormir nessa proporção para conseguir pelo menos se manter vivo, né? Como a gente falou, precisa dormir para se manter acordado. Sim. Na verdade, a minha opinião é que isso é uma atitude lógica em 2022, gente matando gente sem saber por quê. Eu tenho o seguinte raciocínio, assim, deve ter, sei lá, 100 caras atirando de um lado e mais 100 caras do outro, simplesmente para poder viver, sem muito entender também o porquê, entendeu? É muito ilógico na minha cabeça esse negócio que a gente vive em 2022 e as pessoas saírem fazendo guerra, né? Então, assim, eu não consigo entender. Para mim é inadmissível, inconcebível, irracional. Não é humano isso, não é humano. Muito triste, né? muito triste. É muita desinteligência e o poder pelo poder. Então, não tem muita lógica mesmo, né? O porquê que E a gente as sabe que o pessoas sono fazem, tem né? muita relação com o estado psicológico, né? Imagina só essas pessoas em campo de batalha, o estresse que eles não estão passando, né? Exatamente. Então, mesmo que uma pessoa dessa queira dormir, eu acredito que não não dorme. consiga, né? É uma ela não vai coisa conseguir. que E nunca mais vai ser a Nunca mesma mais, pessoa, exatamente, né? por É um cenas que país, você são vê pessoas e- que vão ficar marcadas Com certeza. eternamente, não só eles, né? Gerações e gerações, porque se perde toda e qualquer referência, né? De casa, de lar, de emprego, de ser humano, de respeito, de tudo, né? E o trauma psicológico, né? Que isso causa também, Sim. com certeza. A guerra é muito além, né? Mas enfim, vamos muito falar além. do ser feliz. Né? Que graças a Deus É o aqui que no temos nosso que país buscar, a gente. né? Graças a Deus aqui no nosso país a gente nunca teve, né, guerras a esse nível assim, né? Lá no passado teve, mas não era tão assim, né? A gente sente essa questão psicológica até pelo que a gente enfrentou agora. Verdade. É Foi uma coisa que mudou muito. É uma situação que aconteceu lá com essa doença. Sim. As pessoas ficaram muito dentro de casa e o que eu vejo, assim, é muita criança. Muita criança difícil E mudou hoje em muito dia. o padrão de sono por conta disso, né? Porque Sim. normalmente você dorme por ter um ciclo aí, dia e noite. É uma rotina que você tem, que você sai de casa, vê a luz do dia, e aí você trabalha, você termina a sua atividade, Verdade. aí você volta para casa, onde é o seu lugar de relaxamento, e o seu cérebro, o seu organismo vai entendendo isso, que é a hora de dormir e a hora de ficar acordado. A partir do momento que a gente entrou nos lockdowns, numa pandemia que ninguém mais saía de casa, o nosso organismo perdeu essa proporção, o que é dia, o que é noite, que horas que eu tenho que trabalhar, que horas que eu tenho que relaxar, que horas que eu vejo a luz. Porque essa coisa de trabalhar em casa, a gente Atrapalha acaba muito. trabalhando muito mais do que no seu Sim, trabalho. muito mais. Porque a gente não tinha esse horário do deslocamento, Exatamente. essa parada para almoço, esse retorno para casa. Você ficava quase o dia inteiro. E a hiperatividade do cérebro, né? Porque você continua trabalhando estando em casa, né? Você Sim. terminou de jantar, mas tem que responder aquele e-mail, já vai lá e responde e tal. Então a quantidade de pacientes com queixas de sono durante, né, aumentou muito. A busca procurou muito de pessoas com insônia, com uma qualidade, repercutindo durante o dia também, não conseguindo se sentir bem, por conta de não conseguir fazer essa rotina de dia e noite, né, trabalho. O que nos faz dormir tem um hormônio que chama melatonina, muita gente até compra isso em farmácia e tudo mais, e ele é um hormônio que ele é produzido na ausência de luz. Então, para ele ser produzido, nós precisamos ficar na penumbra, sem... Nossa, fez eu pensar uma coisa sobre as galinhas.
Dizem que não se apaga a luz da granja que cria bastante galinha para ela não parar de botar. Então ela não sabe o que é noite. Estão tirando o natural, né? Estão tirando a noite. Quando você fala isso para mim, isso me pensa nesse confinamento delas lá. E é o que acaba acontecendo com a população hoje em dia, né? Com a informação, com o celular, com as telas, que todo mundo leva o celular para cama e fica aí o tempo inteiro recebendo informação. A gente perde também o dia e a noite. Eu recebi um vídeo, questão de umas semanas, infelizmente acabei apagando, porque o celular estava tão carregado. Era um vídeo do Lima Duarte, um ator, ele está com 90 anos agora, e ele tá assim com aquela barba, aquela meio careca e tal. E ele me lembra muito, mas ele tá muito parecido com meu pai, quando meu pai tinha uns 90 anos, igualzinho. Sim. E por incrível que pareça, a minha mãe conheceu o Lima Duarte quando ela estudava em Ribeirão Preto, quando elas eram criança. O nome dele era Ariclenes alguma coisa, e Lima Duarte veio do padroeiro dele, né? Do padroeiro, do santo padroeiro tal, que ele criou o nome artístico. E ele fez um vídeo falando sobre o leite da vaca, que antigamente, ou então pelo menos na roça, até, em alguns lugares ainda hoje, para a vaca soltar o leite, tem que ter o bezerrinho do lado, porque aí ela solta o leite. Aí você consegue ordenhar. Aí ele fala assim, e hoje as máquinas, se estão tirando o leite das vacas, não tem o bezerrinho do lado. Ou seja, esse leite não tem amor. Olha que coisa, ou seja, você está em casa trabalhando, mas é como se estivesse faltando alguma coisa, alguma essência. Você come demais, se irrita demais, trabalha demais, fica uma coisa muito mecanizada, fica um robô. Você vira um robô. Eu fiquei assustado nesses últimos 2-3 anos. Realmente me assustou muito, não foi pouco não. Realmente é uma coisa assim que espero que daqui para frente melhore. Pelo menos é o que eu desejo. E quando você fica em casa e come mais e aí dorme menos, o que acontece, né, em relação a isso? Um dos hormônios que a gente produz nas fases profundas do sono é o hormônio da fome e da saciedade. São dois, na verdade, né? A grelina e a leptina. Esses hormônios regulam a nossa fome e a nossa saciedade, de quando a gente come e se sente satisfeito. Quando você não dorme bem, você fica com esses hormônios desregulados. Então você come mais e sente-se menos satisfeito. E a sua procura por carboidratos acaba sendo muito maior. E aí você acaba engordando. Quanto mais obesidade você tem, mais estreitamento da via aérea você tem também. Então, mais difícil vai ser alcançar um sono profundo e mais difícil vai ser produzir esses hormônios novamente. E aí entra na bola de neve. Você não dorme, por isso você engorda, e você engorda porque você não dorme. E aí você então acaba exatamente. Aí começa tudo que a gente já falou aqui até agora, todo das repercussões ciclo, né? diurnas. Exatamente. Tá vendo?